Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando com vocês é o Thiago e eu sou o host e o rosto, talvez possa dizer assim, do podcast Visioncast. E hoje nós estamos aqui com uma grande convidada, muito especial. Eu vou ler o currículo dela para vocês aqui, vocês vão ver que é uma pessoa sensacional. Primeiro, ela é formada em MBA e Gestão e Marketing Esportivo, pós-graduada em Didática na Faculdade São Luís, graduada em Educação Física pela FEFISA, sócia e fundadora da FFF Companhia de Eventos Esportivos, fundadora da PAIS, Projeto de Arbitragem Esportiva Solidária, sócia fundadora da IEDAB Brasil, coautora de 2 livros, Como Mudar a Sua Vida, que são estratégias para rever crenças, pensamentos e hábitos, muito interessante, e também é coautora do livro Esporte Escolar, Conceitos, Percepções e Possibilidades. E eu estou aqui com essa pessoa maravilhosa. Eu quero te agradecer por você estar aqui com vocês, Fátima Aparecida da Silva. Fátima, bem-vinda ao Visioncast. Nossa Senhora, Thiago, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, a gente poder conversar, falar um pouquinho dessa minha vida esportiva e também fora dela, a parte de educação, que eu gosto muito. E aí vamos à área de tecnologias também voltadas para o esporte. Tá muito obrigada. Aquele pontinho de tecnologia ali é bom, né? E é uma área que a tecnologia ela entra em tudo que é lugar, né? Hoje é impossível praticamente você ter alguma coisa sem tecnologia, né? Concordo plenamente. Acho que até no jogo de bote tem, né? Tem, provavelmente. Até no jogo de bote nós vamos ter também a tecnologia envolvida, ou no material, ou na análise do jogo, alguma coisa vai ter. Alguma coisa vai ter ali, né? Até de gude também? Tem campeonato de jogo de gude? Bolinha de gude, isso a gente fazia competição. Antigamente, hoje eu não sei, mas que eu fazia muito na rua onde eu morava com os meus amigos e na escola, quando eu comecei a trabalhar com as crianças, eu também fazia para a gente trabalhar ali um pouco mais da coordenação, motora fina, óculo visual, então era muito gostoso. Aí que tá, né? Será que alguém ainda joga bolinha de gude hoje? Deve ter, né? Eu acho que deve ter alguém que joga, porque é um jogo muito gostoso que a gente faz lembrar a infância. Então pode ser que nem sejam as crianças, mas muitos adultos lembram disso e jogam. Né? O carrinho de rolemã hoje em dia, né? Carrinho de rolemã. Carrinho de rolemã mudou muito, acho que das épocas nossas. Viu? Não, demais. Hoje tá incrível. Tecnologia até no carrinho de rolemã. Todo lugar. E aí, Fátima, vamos começar então aqui. Eu quero perguntar para você, a gente vai fazer uma ponte, então, a gente vai falar um pouco do presente, passado e futuro seu. Quem é a Fátima hoje? Quem era a Fátima? A gente depois vai perguntar um pouco mais disso. E para o futuro da Fátima? Nossa, muito legal. Bem, eu sou filha de Maria Aparecida da Silva. Minha mãe é uma amante de esportes, mesmo não tendo muitas condições, né? Que ela veio de uma família menos abastada, podemos dizer assim, do interior de São Paulo, Cachoeira Paulista, e veio muito cedo para São Paulo, para desbravar essa cidade louca, né? Que podemos dizer assim. E aí me teve. E ela sempre me instigou muito a estudar e praticar esporte. Só que muitas vezes, naquela parte da infância, né, para nós mulheres não tinha muita coisa para fazer. Mas eu cresci numa rua, né, minha mãe trabalhava numa casa ali na Vila Mariana, ela é cozinheira, e eu vivia junto com ela. E na nossa rua tinha muitas crianças, e dessas crianças a maioria eram meninos. As meninas eram mais velhas do que eu, alguns meninos da minha idade, alguns mais novos. E eu logo me adequei mais aos meninos. Então eu sempre gostei muito das atividades de você jogar bola, carrinho de rolemã, bolinha de gude, empinar pipa, correr, andar de bicicleta. Então sempre minha mãe estimulou muito isso. E também uma outra coisa que ela não deixava era estudar. Não precisava ser a primeira da classe, mas eu tinha que estudar. E com isso eu acho que fui trazendo, né, aflorando mais esse aspecto, tanto até eu chegar que eu me formei professora. Que bacana. Então, como para ali com as crianças, eu que mais ou menos ajudava, por ordem na casa, digamos assim, né, ali eu fui pegando gosto por isso. E a patroa da minha mãe, que também eram formadas naquela época, era magistério, deu a ideia, por que você não faz o magistério? Você já sai naquela parte com o ensino médio, com uma profissão, e você depois pode desvendar aí para onde você queira ir. E eu adorei a ideia, né?
e me apaixonei pelo magistério. Adoro, e eu falo que hoje eu sou aquela pessoa que tem o biônimo EE, educadora e esportista. Então, juntei essas duas grandes paixões, a educação e o esporte. E eu acho que essa sou eu hoje em dia. E eu acho que foi o que me formei, que sou, e acho que levarei aí para frente também, trazendo, logicamente, a gente vai passando e vai agregando outros universos também aos nossos propósitos, às nossas realidades de vida também. E aí você acabou entrando então nessa parte porque você sempre gostou então de esporte, né? Sim. Então você ficava ali com os meninos lá jogando bola. Exatamente. E aí você falou, poxa, e você não quis ser jogadora de futebol, sei lá? Bruno? Então, naquela época não tinha futebol para as mulheres. Era bem diferente de hoje, E é né? bem diferente de hoje. E até muitos falavam para minha mãe, como que pode você deixar sua menina lá no meio dos meninos jogando futebol? Mas ela, eu acho que tinha uma visão mais para frente, né? E ela falou, não, ela está sempre realizando uma atividade física, uma atividade que é prazerosa. Ela tem ali os amigos, então a parte social também está sendo realizada. Muito importante. E é o que vai também dar valor para ela. Então é uma das coisas que minha mãe sempre tinha muito, né? Aquela questão de você respeitar as pessoas, você acatar regras, você ter a disciplina. Então o esporte, acho que ela, mesmo não tendo muitos estudos, ela já via isso. E como ela gostava de assistir muitos esportes também, né? Eu acho que foi uma das maneiras de estar dando força para que eu pudesse estar nesse universo. E você falou uma coisa que é muito interessante, que é vendo, né, como estão as coisas hoje, né? Você falou do valor, né? Ver o valor naquilo lá, você estava convivendo lá. E hoje a gente tem muito essa questão assim dos valores em si, né? E assim, o esporte, qualquer esporte que seja, tem aquela coisa ali de respeito, ensina isso, né? Muito. Que você tem ali os limites, tem de você respeitar o seu oponente, ou você pode ir até aqui ou pode ir até ali. Na sua visão, hoje, isso é uma coisa que está, no geral, assim, olha, seria bom se tivesse mais o ensino do esporte, por exemplo, se isso fosse uma matéria mais discutida, porque a gente vê que hoje a gente percebe que os valores estão se perdendo um pouco, muito, né? Então é muita gente que às vezes não quer se esforçar para ter alguma coisa, para se dedicar para uma profissão, qualquer cara que seja. Então assim, como que você vê isso assim? Você acha que se a gente tivesse alguma coisa para incentivar mais o esporte, nós teríamos pessoas talvez com mais valores, mais éticas? Eu acho que o esporte ele soma muito isso, né? E a família incentivar, a família, acho que muito vai da família incentivar muito a prática do esporte, né? Que a criança possa estar praticando o esporte. Eu falo que são algumas coisas que são para a segurança da própria criança, da família. Então, por exemplo, a natação, você pôr a criança desde pequena na natação, você pode estar salvando vida, né? Porque às vezes a gente tem casa com piscinas, tem condomínios com piscina, você tem mar, e a criança às vezes no ímpeto sai, então ela já teria uma adequação ao meio líquido e você pode estar salvando, né? As outras questões de outros valores, o esporte ele trabalha muito nisso, tanto que a educação física dentro da escola, eu acredito que ela poderia ser ainda mais trabalhada, mas hoje em dia as leis mudaram muito. A gente tem uma carga horária da educação física menor do que nós tínhamos antigamente, né? Infelizmente, eu falo infelizmente, mas ainda ela existe, né? E lógico, sempre depende muito de como ela é vista pela direção, coordenação nas escolas também. Eu falo que a gente tem uma diferença muito grande dessa questão da educação, não só a educação escolar, mas a educação para o esporte aqui no Brasil, do que a gente vê em outras realidades mundiais, Estados Unidos, Europa, Canadá, é distinta, né? Porque você tem ali trazendo outras perspectivas e até muitas vezes a gente trazendo para o nosso esporte. O atleta quer tornar-se atleta, ele tem que deixar de estudar para poder cumprir a carga horária dele enquanto atleta e poder ser um potencial, né? E muitas vezes a gente vê que em outras regiões, não, dá-se a prioridade para você estudar, praticar só esporte e aí você poder se profissionalizar e realizar aquilo que você quer. Então, eu acredito sim que o esporte ele colabora muito para a aquisição de valores, de você crescer com cultura, com todo esse aspecto
tendo a base familiar. Com certeza, né? É porque, assim, realmente eu concordo com você. Muitos anos atrás, quando eu estava na escola ainda, eu lembro, era mais tempo. Hoje a gente percebe que parece que é algo que tem que ser deixado de lado, né? Por um lado, a gente tem muito comodismo hoje, né? A gente fala muito, não sei se essa é atualizada, mas fala da geração TikTok, né? Que só fica na tela, só quer ficar ali no joguinho, no videogame. Até interações sociais, né? Que o esporte é mestre em ajudar nisso. A gente acaba ficando, às vezes a gente tá na mesma casa, conversa entre o WhatsApp ali e acaba não falando, não tendo isso, né? E isso tem impactado. Inclusive, acho que tem até um estudo que fala que essa geração tem até o QI mais inferior, né? Do que a passada, né? Então, assim, e isso é uma coisa que o esporte pode, eu não vou dizer combater, porque é um problema novo, mas isso se a pessoa tivesse praticado um esporte, nunca teríamos esse problema, né? Eu acho que nós temos a questão, né? A gente tá da parte de tecnologia, ela veio para melhorar muitas coisas, mas muitas vezes, hoje eu falo que a criança, ela nasce touch, né? Você tem o bebezinho lá, tal, daqui a pouco ele tá ali na tela, já mexendo, né? Então, você tem essa geração que praticamente tem um conhecimento de tecnologia maior, mas ao mesmo tempo isso trouxe um sedentarismo, podemos dizer, maior, porque a questão de você ficar jogando o dia inteiro, ou sentado ou deitado, né? Então você acaba só trabalhando seus dedinhos ali, a parte da visão, mas essa interação, dia a dia, ele mudou muito, né? Tanto que, por exemplo, durante a pandemia a gente viu, muitos foram para a tela, mas o quanto era imprescindível você também não só ficar na tela, você fazer atividades físicas, né, junto com a tela, você ter a interação. Então tem alguém lá te dando aula, você faz os exercícios, você senta, você levanta, ou você joga até, né, passaram a ter os joguinhos mais parte esportiva também, ou você joga um tênis, você joga um basquete, você joga um futebol, que para trazer ali um pouco dessa importância de você ter a atividade física e não somente ficar ali no jogo só sentado, deitado ali, né? Logicamente, a gente tem também a questão que a gente vai ver que a gente antigamente morava mais em casas e as ruas nos permitia ter isso, praças e tudo mais. Verdade. Hoje, a maior parte passou para apartamentos, questões de segurança também, né? Então, aí você tem os condomínios, alguns permite que as crianças desçam e possam estar fazendo atividades, outras vezes não. E alguns pais mantiveram essas crianças também um pouco mais em casa. Então, com isso, a gente tem uma redução de atividades, realização de atividades ou movimentos que a gente possa dizer, ou até para o esporte, né? Mas eu acho que sempre você, dentro do mínimo, você estimular é importante por conta de qualidade de vida, eu acho que de saúde. Nem que seja para você ser um atleta de alto rendimento, não. Acho que por questões de saúde, que é o que a gente vê hoje em dia, que muitos médicos estão ali na prescrição para ter contato com um professor de educação física, alguma coisa, alguma academia, para que você possa fazer a atividade e ter uma melhor qualidade de saúde e qualidade de vida. Porque hoje a gente vê assim, muitas crianças, mesmo que em apartamento, o contato com outras pessoas não é simples assim. Às vezes ela tem dificuldade de olhar no olho, por exemplo, de uma pessoa. Isso de um estranho, né? Então a gente percebe que esse contato social ali, conversar com alguém, se interagir até com outras pessoas, né? Ele é um fator que eu vejo que prejudica muito, né? Ainda mais se a gente pegar essas crianças que nasceram aí, cresceram na pandemia, né? 3, 4 anos ali, teve um choque ali muito grande para ela, né? Então, às vezes, ela não ter ali uma atividade, e eu não estou falando só atividade física, às vezes andar um pouco, né? Sim. Pode até fazer com que ela não desenvolva muito bem, né? Tem, porque você vai estar mexendo toda a parte com o aspecto corporal, né? E nós precisamos disso enquanto seres humanos. Sim, nós somos feitos para isso, né? Nós precisamos disso, nos movimentarmos para que os nossos órgãos, para que os nossos membros possam, e mesmo a parte intelectual e emocional e psicológica, possam estar sendo desenvolvidas, porque são pequenas situações que nos colocam para tomar algumas decisões que fazem com que as sinapses possam estar ali trabalhando, né, e se desenvolvendo. E a gente vê muitas vezes algumas crianças que têm uma facilidade enorme para a comunicação via ou um telefone ou um computador e tal,
mas na hora que chega ali no tete-a-tete, frente a frente, né, mais aspecto social, presencial, muitas vezes acaba ficando mais tímida, mais fechado, então na comunicação acaba tendo ali algumas dificuldades, né? E você acredita nisso? Assim que no futuro a gente vai ver até mesmo no esporte, talvez pessoas que vão ser brilhantes em estatística, por exemplo, assim, por gostar de número, ter um cognitivo muito forte, assim, mas ter uma parte ali de ir para uma outra área, por exemplo, do esporte, não ser tão assim, não ter essas pessoas, entendeu? Ter mais assim, olha... Mais staff do que propriamente os atletas, né? E eu acho muito legal o esporte porque ele tem essa possibilidade, né? Por exemplo, eu mesmo sou um exemplo desse. Eu tentei ser atleta, mas a melhor coisa que eu fiz foi fazer um curso de arbitragem. Então, muitas vezes você quer ser um atleta para alto rendimento, mas você não encontra, ou você não tem a habilidade total, né? Mas você consegue se dirigir, manter na modalidade ou outra, né? Trazendo ali outros aspectos. Então, mas eu acho que você nunca vai deixar de tentar realizar a modalidade, né? A gente tem a dificuldade, às vezes, de algumas categorias, você vê que o rendimento é diferente de anos anteriores, né? Mas eu acho que isso ainda nós vamos ter. Eu espero que tenha para a gente manter ali os atletas. Mas você ter como staff, não só aquele que de repente não foi um brilhante jogador ou atleta, possa ser técnico, preparador físico, possa ser árbitro, possa ser oficial de mesa, estatístico, pode ser, hoje a gente tem o gestor, nós temos ali a parte de nutrição, você tem vários, a parte de direito esportivo que a gente tem hoje. Muita coisa. Tem muita coisa, tem uma parte de odontologia também, porque é por conta de bucal, por conta de mordidas, que você pode ter algumas coisas defasadas. A parte médica ali você tem não só a parte cardíaca, você tem a parte de ortopedia, fisioterapia, fora outros que provavelmente eu tenha esquecido aqui, né? Você pode ser um gestor dentro do esporte, você tem aquele que faz a representação para checar tudo, se está tendo nas arenas, a construção das arenas. Então você tem muitos outros universos que você pode estar se mantendo ali, né? A parte de tecnologia toda também, voltada para o esporte. Então, a gente tem bastante coisa, né? Mas que nós consigamos ter ali a inserção, né? E a continuidade de futuros atletas, para que a gente possa continuar com as modalidades esportivas aí em voga. Eu espero que elas não terminem, né? Não. E cada vez surjam mais novas, como vão entrando nos Jogos Olímpicos e vão sendo apresentadas para os atletas também, para quem de repente não conhecia e possa aí abrir esses universos. E o pessoal do eSport, assim, você acha que isso hoje é considerado um esporte, né? Tem. Mas isso tem isso algo... mudou muita gente, a vida de muitas pessoas, né? E hoje você tem esportes aí que eles ganham milhões, digamos assim. Ganham muito, não como atletas de futebol, que formam equipes fenomenais, porque também tem o individual e tem por equipes, né? Mas aqueles que jogam esse esporte, eles também foram algum dia ali praticante da modalidade. E de repente não se destacaram, mas é um nicho que a gente tem aí que faz com que eles se mantenham no esporte também. E tem arbitragem para isso? Saber se ele atirou direito ali? Tem toda, eu acho que tem toda uma realidade, né, virtual que tem ali as suas análises para você poder ver. Deve ter também alguns que ficam no entorno ali para poder ver como que tá, é a sua vez, não é? Se jogou certo, não jogou. Tem as regras que tem que ser obedecidas, né, para que você tenha ali os vencedores. Hoje a gente tem vários jogos aí do futebol, tem os jogos do basquete, tem jogos de voleibol, tem muita coisa no esporte. Sério, né? É muito sério. E é sério, e são competições que crescem, né? Tem todos os nichos, né? Até você chegar também, tem até chegar ao profissional, pro player, né? Até você chegar ao profissional. E nós já tivemos até algumas competições aqui em São Paulo que encheram o ginásio de Ibirapuera, encheram. Sim, não tivemos. Então, acho que é uma outra modalidade que a gente tem aí também, que você pode estar jogando e trazendo, né? E assim também como os jogos de tabuleiro que vêm para dentro do esporte, que nem xadrez, as damas e tudo. E são jogos, né,
existem há centenas de anos que sempre estão aí, né? E dificilmente vai parar, né? Porque não tem, muito, é aquela coisa do clássico de você ali poxa, isso é um jogo que existe há bastante tempo, até mesmo futebol, né? Uhum. É aquela emoção de você estar ali, traz aquela memória afetiva, né? Poxa, eu jogava com meu pai, jogava com meu avô, a gente lá na Itália às vezes, então tem aquela coisa assim de ter aquela afetividade, isso é muito bom porque a gente acaba trazendo essa experiência de novo e é uma coisa que vai ajudar a não morrer, né? E as histórias, né? O que acaba trazendo muito é a história. Aqui no Brasil, né, parece que a criança nasce, principalmente se for menino, já nasce com a camisa ali, né, de futebol, já nasce com o time e que vai ter uma bola no pé, né? Hoje tem algumas meninas também que já nascem com essas camisas, né, para poder ser atleta. Mas eu acho que não só o futebol, as pessoas começaram a descobrir as outras modalidades esportivas, o esporte em geral. E em busca de melhores qualidades de vida, você também, as atividades que você tem aí nas academias, nas praias, nos campos, que você pode estar fazendo e que também fizeram com que esse universo tivesse aí um maior número de possibilidades, né? Eu acho que isso é legal você ter do esporte, das atividades físicas, é isso. Você ter um universo grande e possa ser adequado a qualquer uma das pessoas do que ela queira fazer. E hoje está mais fácil da pessoa treinar, né? Sim. Fazer uma academia, fazer um exercício, né? E eu acho que o mais democrático de todo, você tem a caminhada e a corrida. Tanto e aí que não você vê. Não, você pode fazer em qualquer lugar, né? Tanto que a gente vê esse universo das corridas, principalmente das corridas de rua, aumentou muito. Nossa, explodiu. Né? Explodiu muito. E até mesmo durante a pandemia não parou de fazer. Né? Você encontrou uma outra maneira, através dos aplicativos, de você fazer corridas virtuais. Então a pessoa punha um aplicativo, fazia ali seu percurso sozinha, subia na plataforma lá, depois fazia os paces, fazia as comparações e a pessoa participou de uma caminhada ou de uma corrida de rua virtual. Com milhares de pessoas. Com milhares de pessoas. Você vê, até nisso a tecnologia chega, né? Sim, com toda certeza. Então, e assim, correu, né? Ela deu um pulo, salto quântico, vamos dizer assim. Acho que a gente teve toda, logicamente, essa questão da pandemia, que trouxe muitas dores para muitas pessoas, né? Mas eu acho que nessa outra parte, principalmente na parte de tecnologia, nós tivemos um avanço assim estrondoso. Né? É claro que a gente sabe do ruim que aconteceu, Sim. Né? Mas a gente tem que, ver também o que a gente pode tirar de proveito nisso, né? Então a gente conseguiu aproveitar o que a gente conseguiu, maravilha. Então vamos pegar isso, vamos colocar isso no que a gente consegue usar de bom, né? Exato. Extrair o que de bom a gente passamos por esse momento. Ok, então agora vamos pegar o que a gente pode pegar de bom nisso e trabalhar com isso para até criar outras coisas. Né? Exato, e daí deu um boom que fomos desenvolvendo outras coisas e agora não para mais, né? Agora não para. Não para mais, e cada dia que a gente pisca o olho, abriu, tem alguma coisa nova. Não, eu falo aqui que ferramenta nova, né, de inteligência artificial, por exemplo, geralmente a gente falava que era cada ano saía uma coisa nova. Hoje eu falo que é cada semana. Se a gente pegar, abrir aqui daqui uma semana, já sai uma versão nova, já tem uma função diferente, uma coisa nova. E assim, tá incrível a evolução que está acontecendo. Né? Todas as gerações presentes, desde eu falei da criança touch, até os avós que hoje estão tendo uma longevidade maior, seus 90, 100 anos e tal, que estão ali na telinha, conectado, fazendo as interações e aprendendo e se desenvolvendo nessa área também. Né? Não, com certeza. E mais uma pergunta ainda, falando um pouco desse início. Como você falou um pouco ali com a ideia assim de pensamento, de como que era lá atrás, você acredita que hoje, essas pessoas que estão começando no esporte, vamos pegar assim uma pessoa mais da classe baixa, não da classe média, você acha que ela tem condição hoje dela conseguir chegar na elite do esporte, assim, se ela se dedicar, ou tem muito, ou talvez é uma crença disso hoje, que ela ou tem que me dedicar para o esporte, ou tenho que estudar, ou hoje ela consegue fazer os dois? Como você vê isso hoje? Eu acho que tem muitas instituições que ainda pensam na educação e que fazem tudo para que a criança e o jovem possam se manter no esporte e poder fazer a educação. Tá? Logicamente, nós temos alguns que conseguem formar-se, graduar-se, ou então achar algum nicho que eles possam gostar de fazer do esporte e se preparar
para uma posterior saída, quando já estiver na saída. E hoje não só isso, né, as instituições formativas, né, mas eu também vejo as instituições, como por exemplo o Comitê Olímpico, as confederações, querem absorver esse conhecimento que esse atleta de alto rendimento teve, para que ele possa ser um mentor ou ele possa ser um gestor posterior à sua parada, à sua aposentadoria. Porque a gente sabe que, infelizmente, né, o corpo, e para você jogar em alto nível, hoje a gente já tem aí alguns que jogam com mais de 40 e tudo mais, mas vai ter um limite, né, muito cedo. Então, muitas vezes fala, tem 36 anos, tá velho, já é veterano de 36 anos. Para quem vai ter uma vida de 100 anos, né, muitas vezes o esporte já quer cortar. Você não pode ter uma categoria nova, sei lá, 40 mas mais? A gente tem muitas. Olha, tem sim. Disso, não. Tem, a gente tem os jogos veteranos. Campeonato mundial dos 40. Tem campeonatos. A gente tem aqui, eu vou falar do meu métier, que é o basquete. Nós temos o Campeonato Paulistas Master, né, que é o OVB, de várias categorias mais, né? Então tem 32 mais, 35 mais, 40 mais, 45 de 5 em 5 anos. E aí nós temos os campeonatos brasileiros que eles encontram, campeonatos pan-americanos e campeonatos mundiais. E o Brasil continua sendo representado, tanto masculino quanto feminino, nessas competições master muito bem. E hoje a gente pode dizer que isso existe, né, pela tecnologia também. Claro, não, a gente fala tecnologia, não estamos falando só que é coisa digital, tá? Não. Pode ser assim, um treinamento diferente, uma forma de sei lá, um medicamento, não sei. Você conhece mais do que eu, Sim. Né? Então, assim, hoje a gente tem a condição de ter isso, né? Que talvez há 20 anos atrás ia ser muito mais complicado, né? Exato, era mais difícil e mesmo, por exemplo, hoje o atleta, ele tem a possibilidade de uma equipe multidisciplinar e ações multidisciplinares que pode dar essa longevidade para eles. E também o auxílio da tecnologia, trazendo ali, quando você vai treinar, você traz a filmagem, então você vê sua técnica, como tá, vai sendo aprimorada, isso na natação, na corrida, que nem outro dia, né, hoje a gente tem aí a tecnologia, tem as mídias sociais, e a gente viu que uma nadadora de quase seus 90 anos batendo o recorde mundial. Um senhor de 101 anos participando de uma prova de corrida, sendo campeão mundial. Tá certo que dentro da velocidade deles, dentro da capacidade deles, mas eles estão jogando, estão correndo, estão se desenvolvendo na sua modalidade. Outro dia eu vi uma senhora que é ginasta e ela fazendo o exercício dela nas barras, no solo e tudo, com uma atividade que eu não teria a técnica, eu não teria a mínima técnica para fazer, né? Então a gente vê que essas coisas todas formadas dão a possibilidade de a gente ter os atletas aí veteranos ou masters que a gente chama, né? Você acredita que isso é muito assim, um pouco talvez você falou de sinapse, né? Das crenças de identidade, de capacidade dessa pessoa, ela se vê capaz de fazer, isso é um passo importante, porque assim, há 20, 30 anos atrás era muito complicado a gente ver uma pessoa dessa. Mas hoje, você acredita que assim, não, ela se vê assim, ela consegue ter essa identidade dela, ver que ela é capaz, né? E com isso ela conseguir mais além, porque eu acredito que assim, se a pessoa não se vê capaz, a primeira coisa, a visão, se ela não se enxerga que ela é merecedora ou capaz de fazer aquilo, ela dificilmente vai realizar aquilo, né? Vai procurar meios de fazer aquilo, né? Exatamente. Eu acho que aí entra um outro, né, que é essa questão de você se ver capaz. Então, o que eu acho que o advento das mídias sociais e da tecnologia nos proporciona é que você vê alguém fazendo e você fala assim, poxa, eu também posso fazer. Você me lembrou agora um dado. Eu vou lá. Não vou, talvez você saiba, eu não lembro onde que eu vi, mas parece que teve um caso assim, acho que foi a primeira vez quando bateram um recorde mundial, acho que 100 metros, que aí falaram que era impossível, aí teve alguém que foi lá e bateu o recorde. Aí no outro ano, eu acho que mais 2, 3 pessoas bateram o recorde, porque viram que alguém foi capaz de fazer. E aí isso desperta... Exatamente, os recordes eles caem por quê? Porque uma pessoa vê que tem aquele número, né, ou de tempo, de cestas ou de pontos, né, tal, e ela fala, bom, aquele foi capaz de fazer, então eu vou ter que treinar, tanto quanto ou mais, né, para eu poder, se eu quiser, poder baixar.
Só que aí você tem que trazer todos uma equipe, né? Hoje é Ter mais... esse acesso, né? Essa possibilidade desse acesso para você ter possibilidade de treinar e sua habilidade chegar ao ponto que você vai bater esses recordes, quer sejam recordes estaduais, nacionais, sul-americanos, pan-americanos, até chegar a mundiais. E aí você tem nos mundiais, nas competições mundiais, você tem Jogos Olímpicos, você tem algumas coisas que vão sendo diferenciadas, né? E a gente tem às vezes que é só por um gênero, tem outros que são por os dois gêneros, tem alguns que são gerais. Então acho que essas aberturas, né, de você ter o acesso, a questão sempre é você ter o acesso, ter o acesso, te né? possibilita enxergar, puxa, é capaz, eu porque posso ser capaz de... Eu posso estar enganado, mas, por exemplo, antigamente, né, na época desse feito assim, geralmente a pessoa treinava sozinha. Então, vamos dizer assim, que sozinha ela chega até um lugar. Né? Se ela quiser ir além, e até que tem uma coisa social, ela tem que saber lidar com outras pessoas, né? Porque essa equipe que vai fazer ela... É igual o Fórmula 1, vamos dizer assim, Exato. né? É a equipe que vai fazer o carro... Claro, o carro pode ser o mais potente possível, melhor que o outro, mas se ele tiver uma equipe ali que vai saber apertar o parafuso certo na hora certa, ele não vai chegar mesmo. Você trazendo a Fórmula 1, né? Nós somos alguns brasileiros, tem ali a sua história, né? Eu sou amante do Ayrton Senna. Peguei também, teve ali Nelson, tudo, mas eu sou amante do Ayrton Senna, né? E aonde que ele foi? Ele foi buscando, né? De quando ele não sabia, de repente chegou ali um dia que ele correu numa chuva, ele pôde trazer uma técnica mais aprimorada para aquilo e dali deu o start para ele chegar, né? No início as pessoas não... Início, um garoto só, né? E aí depois ver quem ele tornou-se, né? E hoje serve de muitos exemplos. E o quanto ele batalhou para as mudanças de segurança, para as mudanças de tecnologia dentro de um automóvel. Então acho que isso, você ter aquele que de repente começa a desbravar algumas coisas, ele traz para melhoria e abre caminho para outros, é aonde você vai ganhando ali o conhecimento das técnicas mais aprimoradas de todas as modalidades esportivas e também aí você vai agregando, que hoje a gente tem uma área que também ajuda muito, que é a área da psicologia do esporte. Então, quanto a mente de cada um desses atletas também precisa ser trabalhada para que ele se veja lá e a parte emocional dele também possa estar acreditando, porque você não vai ter vitórias todos os dias. Você tem vitórias e você tem derrotas. E quanto você vai aprender com cada uma delas para poder fazer você ir mais adiante. É porque o primeiro passo que eu acredito, né? Que eu acredito que é o correto. O primeiro passo para você se ver chegando lá, você ganhar, você se vê lá, né? A visão que vai te levar lá, né? O que vai te motivar para que você consiga, olha, eu creio que eu vou chegar lá, a minha visão é essa, eu tenho uma visão clara do objetivo, e eu vou treinar para isso, né? Sim. E aí eu tenho que cercar dessas pessoas. Vou buscar os meios para poder chegar e que me vejam e que acreditem em mim também para poder me levar mais para diante. E que eu saiba assim, eu sou capaz de fazer isso. É claro, tenho ali os recursos todos, né? Porque às vezes tem aquela coisa, acho que aconteceu muito, no futebol acontece muito isso. Eu não sou muito fã de futebol, mas no ano passado, acho que quem estava em primeiro começou a perder. Botafogo. Isso. Eu não é isso os nomes. Né? Mas ali provavelmente, não sei, né? Não conheço para afirmar, mas foi uma falta de inteligência emocional ali para eles, né? Sim. Que talvez eles não souberam lidar com tanta vitória, né? E acabou ali não sei se desmotivando e fizeram isso acontecer, né? Então essa é uma matéria que tem que estar ali sempre presente, não só treinar o físico, mas também o emocional. Você tem que treinar também o emocional e o intelectual. Né? E hoje já tem algumas pessoas também trazendo um outro E, que seria a parte espiritual. De você ter essa questão também bem formada. Então você tem uma conjunção de fatores, de habilidades que você tem que desenvolver para você tornar-se um atleta de alto rendimento, como diz, alto rendimento. Alto rendimento. Né? Ou se você não vai chegar à categoria, porque muitas vezes a gente tem um funil, a gente fala que tem um funil muito grande, né? Porque muitas vezes na base você começa muitos, mas conforme vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil você permanecer. E lá no alto rendimento, muitas vezes chegam pouquíssimos, né?
que chegam com possibilidade de estarem jogando, ganhando seus milhões aí e tal, essas coisas todas em todas as competições. Mas mesmo que você não chegue nesse alto rendimento, você possa estar ali numa segunda divisão, numa terceira divisão, ou fazendo disso futuro a sua profissão para você estar exercendo. Então, quer queira, quer não, esse conhecimento global você precisa ter hoje. Não tem, acho que não tem como. Não tem, até para qualquer profissão até, né? Isso é também. Imprescindível, né? Imprescindível. Não tem, acho que cada vez mais a gente vai tendo alguns recursos que antigamente a gente não tinha tantas. Tinha até a literatura, tinha até a parte prática, mas não se acreditava tanto, né? E hoje a gente vai vendo que cresceu a credibilidade dessas outras áreas para você ter essa formação global em todos os aspectos. Porque nós somos um ser emocional e racional, né? Todo. E espiritual também, né? Não tem como a gente falar, não, vou só treinar o emocional ou só treinar o racional. A gente tem que ter mesclar essas habilidades, que senão a gente não vai ficar parado no tempo, né? Não vamos evoluir, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu acho que essa é a grande dádiva de nós, seres humanos. A cada dia tá buscando ser 0,01% melhor. Um pouquinho melhor, Um pouquinho melhor. E melhorando todas essas nossas áreas como seres sociáveis que devemos ser, né? Não, com certeza. E Fátima, quanto tempo então que você já está na área da arbitragem aí, contando pessoas, convivendo com pessoas? Quanto tempo você já está Nossa, nessa área? Já faz bastante tempo. Eu fui atleta, né, digamos assim, até os meus 19 anos. Quando entrei na faculdade, já estava na faculdade, num dos meus jogos, chegaram 2 oficiais, né, que posso lembrar que é Alberto Lapoian, Marcos de Almeida, né, e eles estavam comentando que ia ter um curso de arbitragem. Eu estava fazendo educação física e me interessei. Aí eu falei, bom, dentro da área de educação física, quer seja professor ou técnico, ou mesmo para melhorar a minha prática enquanto atleta, é interessante. E fui fazer o curso de arbitragem. Então, ali foi a paixão à primeira vista. Só que, naquela época, para nós mulheres, também não podíamos ser árbitros. Né? Nós não podíamos ser árbitros. Nos cabia sermos oficiais de mesa, como cronometrista, apontadora, operadora naquela época de 30 segundos. Hoje são 24 a 14. Né? Que a tecnologia foi mudando, os aparelhos foram mudando, e aí a regra também foi mudando e se adequando a isso. E aí depois, então eu comecei como oficial de mesa, né, lá dos meus 19 anos. No ano posterior mudou o instrutor, meu primeiro instrutor foi Antônio Carlos Zaffini, aí mudou a gestão, veio o Geraldo Miguel Fontana, e desde o primeiro curso ali, uma outra teve o primeiro curso, que é a Elizabeth Ferracioli, eu falo que ela desbravou esse mundo para nós, falou que ela queria ser árbitro, né, e ali foi que começou a ter. Aí teve o curso 1, tiveram 2, que foi ela, e já aproveitaram a Tatiana, que também tinha feito o curso com Fontana, na USP. Aí teve o curso 2, vieram mais algumas. Quando chegou no curso 3, eu falei, eu ouvi, falei, agora eu quero também. E fui fazer, e aí a arbitragem, fui para a quadra, com coragem, né? Muitos erros, mas lógico. Jogo feminino, assim? Ou não, a gente começa com a base, tanto masculino quanto feminino, né? Nos brindaram inicialmente mais com o feminino, mas com o passar dos anos, quando foram vendo que não era uma questão de gênero, e sim de capacidade técnica, de aprendizado, de envolvimento, de decisão, de estar treinando, de estar estudando, de estar se aperfeiçoando constantemente, foram nos oportunizando crescer dentro das categorias. Então também começamos com masculino e feminino, fazendo todo o projeto, né? Acho que são as bases. Então a gente teve a possibilidade de começar com o sub-12, festivais, sub-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até chegar no adulto. Lógico que a gente acabou chegando primeiro no adulto feminino, mas depois fomos sendo inseridos no adulto masculino, e hoje a gente tem, tanto depois quando você chega às competições internacionais, na minha época a gente fazia mais o feminino, e hoje não. As meninas estão tanto para o masculino quanto para o feminino, né? Masculino, feminino, base, adulto, dependendo da sua categoria ali, do tempo que você tem também de expertise dentro da arbitragem. Hoje nos possibilitam todos. Então são conquistas
que a gente vai fazendo, como no universo todo, né? Todas as outras áreas também, mostrando que são a possibilidade de você ter a competência e estar preparada para aquele momento. Porque é a preparação, né, que vai fazer você chegar, né? Você tem que preparar fisicamente, a gente tem que se preparar fisicamente, porque a gente corre tanto ou quanto ou mais do que o atleta, muitas vezes, né? E ainda eu com esse poder todo de estatura, nesse universo grande, tinha que correr muito, então eu falo que até a minha preparação física enquanto árbitro foi melhor, minha condição física enquanto árbitro foi melhor do que a minha condição física enquanto atleta. Eu passei a me preparar muito mais. Questão de estudo, a questão, lógico, de preparo psicológico, só que você não tinha muito estudo, mas você tinha que buscar algumas coisas, porque um time ganha, o outro está descontente, que parece que foi você, o outro perde e tal. Todo mundo acha que foi você o culpado. Para algumas pessoas, você sempre vai ser ocupado. Muitas vezes nossas mães e pais são recordados, né? Até a gente brinca que acaba tendo duas, a da quadra e a de casa, né? O pior é quando a mãe está lá assistindo o seu jogo, né? Aí você já avisa, ó, qualquer coisa, abstenha-se de qualquer, né, tampa ouvido aí, né, e tudo mais. Mas você tem que ter isso, né, essa preparação total, porque você tem que estar ali sendo um fiel da balança, né? Você ali é o fiel da balança para que seja o mais justo possível. Mas aí você atua só no basquete, que é mais fácil, ou pode ser em qualquer... Não, cada modalidade tem a sua federação e cada uma delas tem um curso de arbitragem para qual você se dirige, específico, se você também quiser chegar ao alto rendimento. Então para você tornar-se um árbitro internacional, um oficial de mesa internacional, um estatístico internacional, você tem que seguir a carreira dentro daquela sua modalidade, né? Por exemplo, eu, como professora de educação física, tinha o conhecimento das regras todas, né? Ali poliesportivas e tudo mais, para poder passar para os alunos, ou em algumas competições que a gente não tinha a verba, e poder estar fazendo a administração disso. Então, entre nós, professores da área, a gente dividia, né? Mas para seguir carreira, aí eu escolhi, profissionalizei no basquete, né? Mas mesmo dizendo que não é uma profissão, muitas vezes a gente ainda não tem muito reconhecida, né? Faltam alguns detalhes ali, mas eu acabei profissionalizando no basquete. Mas eu nunca deixei de exercer a minha profissão como professora de educação física, sempre levei concomitantemente. Bacana. Então, você falou um pouco das mulheres, né, desse passado aí, e hoje, como tá? Tá mais simples delas entrarem, elas conseguir um emprego, trabalhar, ter uma carreira? Hoje a gente procura. Procura? Não tem vaga? Hoje quer dizer, tem vaga e não tem profissional. Né? Muitas vezes a gente não tem pessoas que queiram fazer o curso, né? Porque a entrada é através de curso. Então agora a gente está retomando os cursos. Durante a pandemia ficou parado, ano passado teve um, agora está para esse ano, provavelmente teremos mais cursos, porque hoje, do que nós tínhamos, eu acho que não só no universo do basquete, né? Eu vou trazer aqui o basquete, que é mais o meu métier, claro, né? O número de competições aumentou muito. Então, você tem uma demanda de oficiais maior. Só que você não tem muitos oficiais. E com qualidade técnica também, que possam estar arbitrando, que é o que as instituições vão procurar, né? Também é muito pequeno. Então, você chega num estrangulamento ali, que você tem 5, 6, 7 eventos, né? Porque você tem o escolar, você tem vários escolares, você tem vários universitários, você tem as ligas, que alguns amigos se juntaram para poder desfrutar disso. Passaram a ser gestor de competições, já que pararam de jogar, passaram a ser gestor para oportunizar outras pessoas jogarem, tanto masculino. Aí você tem as competições da própria Federação Paulista de Basquetebol, né? Aí depois você tem as competições da Confederação Brasileira, você tem as competições da Liga Nacional de Basquete, da Liga de Basquete Feminino. Então isso só aqui no Brasil. E ainda vem as competições da FIBA, né? Que alguns oficiais internacionais podem estar saindo. Então você imagina, para dar conta de tudo isso, você precisa de um número muito grande de oficiais. E hoje você tem ali, no ano passado a gente ministrou um curso, o pessoal entrou, fez o curso,
no semestre seguinte já estava entrando para trabalhar. É isso que eu ia te perguntar, qual o tempo que hoje uma pessoa se formar para começar? Já quando ele estiver fazendo o curso, que tem que fazer os estágios, claro. Ele começar a estagiar, já vai ter algum recebimento mesmo pequeno, mas que ele for se aperfeiçoando e for mostrando que pode ser um futuro potencial, o pessoal já quer pegar e já for para trabalhar. Vem cá, vamos trabalhar. Então hoje tem um campo enorme. Quem quiser tornar-se oficial, eu falo do basquete, fazer o curso, e hoje a gente tem ali o curso de oficial de quadro, oficial de mesa, oficial estatística. Tem vários tipos ainda, Tem. Né? Você tem ali um campo enorme de abertura para você poder trabalhar. E que dá para você levar concomitante a uma outra. Eu sempre acho que tem que ter uma outra profissão, não ficar só com a arbitragem, né? Porque a gente depende dessa coisa chamada corpo, dessa máquina chamada corpo, e muitas vezes o corpo nos pega pressa, e também quem designa, nossa qualidade técnica também tem que estar crescendo e sendo boa para que a gente também tenha essa possibilidade, esse campo de trabalho. E aí tem que fazer teste físico, tem. prova, no curso, tudo isso? Através do curso a gente já tem as avaliações teóricas, né? Nós temos as avaliações físicas, que é o teste físico que a gente chama teste do BIP, vem para tecnologia, né? Nós temos a avaliação prática, que é você apitar festivais, categorias menores, depois você tem que fazer o estágio, que aí é lá acompanhar os jogos, fazer a súmula, que é o documento do jogo, e você conseguir entender, porque muito é a visão. Você tem que ver, interpretar e muito rápido, de preferência. E se você piscou, demorou, perdeu. O basquete ele é muito dinâmico, né? E então você tem que ter essa preparação. Lógico que você vai começar de um nível e depois, com o passar dos anos, você vai crescendo até você chegar a um árbitro, que a gente começa como árbitro estagiário, ou oficial de mesa estagiário, até você chegar com um regional, né, que é da federação, depois aguardar ter uma prova para você ser um oficial nacional, e depois você entrar e aguardar para você chegar até a categoria de internacional. Então é como todas as carreiras, é um plano de carreira que você tem que estar fazendo, ali adequando, lógico, as regras de cada uma delas, que entram ali as questões de faixa etárias também. E a formação dura quanto tempo? A formação hoje aqui em São Paulo a gente faz em 4 meses, né? São módulos cada módulo a gente faz mensal, né? De fim de semana, dura aí tem uma média de 72 a 80 horas, aula, né? Trabalhando aí hoje a gente faz em sistema híbrido, trazendo aulas virtuais, online, presencial, online ao vivo, digamos assim, híbrido, né? Híbrido e também presencial, para que você possa estar adequando, né, cada vez mais a teoria à prática, teoria e prática, para que você possa evoluir. E aí depois, logicamente, quanto mais você tenha a disponibilidade, você adeque mais e você se entregue mais, logicamente você vai chegar um pouquinho mais adiante do que outro. E sempre tem que estar treinando, né? Tem que estar treinando, tem que estar estudando, tem que estar todo momento, você não pode parar. E, logicamente, o jogo também é uma preparação com os que você faz também. Né? Porque vai mudando o nível do jogo, então você também tem que ir entendendo esse universo onde você vai sendo inserido, né? É um ecossistema muito grande, com muita coisa, então que você tem que ir tendo a perspicácia de entender para que você possa estar se inserindo e se mantendo cada vez mais para você poder dar continuidade. Claro, com certeza. E aproveitando um pouco que você falou aí do treinamento em si, das mulheres também, uma notícia que falaram aqui muito pra gente pegar, quando soubemos que era ser você, foi até o nosso Felipe que nos falou ali. Ele falou assim que recentemente teve a Curry, né? Como que foi? Foi o Curry, foi a Sabina que desafiou o Curry, né? Isso, e que foi numa competição. Isso então é uma vitória, hoje em dia a gente pode ver isso, né? Sim, exato. Ela conseguir desafiar ele foi algo que foi disruptivo hoje em dia, né? De cestas de 3 pontos ali, né? Então, hoje você tem, porque você vai ver que também são as qualidades de treinamento.
e você fazer. Então, nós tivemos vários atletas que falam, não adianta eu só treinar aquilo que o técnico passa. Eu tenho que treinar o antes, o durante e o depois. Um que falava muito disso é Kobe Bryant, né? Que ele trazia essa mentalidade. E tem até a história de atletas olímpicos que foram lá quando foi a Olimpíada 2008. Chegou, ele tinha perdido uma competição, era 5 horas da manhã, um deles acordou para, não, vou treinar cedo, só que eu vou treinar antes do Kobe. Só que quando ele chegou lá, 5, 6 horas da manhã, o Kobe já estava todo suado, todo molhado, já estava com gelo, fazendo sua recuperação, ou seja, ele já tinha treinado. Aí ele se recuperou, foi treinar de novo, se recuperou, foi treinar de novo. Oscar, Hortência, Paula também falam muito disso, que são nossos exponenciais aqui. Então você tem essa dedicação, você tem que se preparar. Porque aí mostra que você é possível, né? Sim. Que hoje é aquilo lá, se eu quiser desafiar uma pessoa, isso, a gente teve a luta agora, né? Que teve do Popó lá. Do Popó com o Bambam. O Bambam. Mas assim, aquilo lá claro, traz a mídia isso também, né? Traz aquela coisa de dar um chamariz ali. Mas aquilo lá hoje a pessoa tem condição, ela treinar, ela tem condição de conseguir... Tem, de chegar ali próximo, né? Chegar ali próximo, né? Logicamente, você vai... Por exemplo, essa luta do Bambam e do Popó, né? Muitos falam que o Bambam perdeu. Sim, ele perdeu a luta, mas ele não deixou de ganhar possibilidades, que nem quando foi no Big Brother lá, que ninguém achava que ele ia ganhar e ele ganhou. Né? E hoje, ele provavelmente, com essa luta, deve ter aprendido que se sozinho ele fez tem algumas mídias que dizem que ele teve uma preparação mais individualizada, ele tivesse com uma equipe mais e fazendo outras coisas, ele poderia ter chegado a mais adiante, ter aguentado um pouquinho mais. Então certo que a mão de Popó deve ser muito pesada e também deve ter treinado bastante. Só que é uma área que ele tinha mais conhecimento. Então, mesmo ele treinando um pouco menos do que o Bambam, ele tem o conhecimento estratégico e de tudo ali da luta, né? E o Bambam teve que adquirir isso tudo. Então sempre a gente vai ter, poxa, quero fazer, mas eu tenho que ter o conhecimento específico daquela modalidade. Eu tenho que buscar adequar a minha habilidade para aquilo. Eu tenho que saber aonde que eu vou pisar. Não adianta querer simplesmente ir lá entrar de qualquer jeito. Exatamente. Né? Você tem que parar, você tem que analisar, você tem que se planejar, tem que organizar para você poder ir e estudar muito. Né? Sim, a gente tem aquilo lá. A gente é o resultado, é a soma dos nossos resultados, né? Sim. Isso é o que faz a gente, né? Se eu me empenhar para aquilo, que nem eu não entendo muito de álgebra, né? Faz tempo que eu não uso, né? Não usamos. Eu também, mas a gente tem que estudar isso, né? Mas é aquilo lá, né? Se eu quiser ser um professor de matemática, eu tenho que estudar isso, né? Exato. Então, que nem muitas vezes a gente tem, né? Trazendo para esse universo escolar, né? E que muitos alunos não entendem. Você tem um currículo comum e todo mundo vai passar por esse currículo comum. Só que depois, se você for se dirigir para uma universidade, você vai ali especificamente para a área que você escolheu. Só que algumas coisas desse currículo comum você vai utilizar, outras você não vai utilizar. Mas você vai ter a referência de, se por um acaso chegar. E se for necessário, você vai se aprofundar no assunto para aquela formação que você escolheu. Né? Exatamente. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz uma forma de Bhaskara, por exemplo. Né? Nem mas tudo bem, a gente deixa isso de lado por enquanto. Abafa o caso, quer dizer, abafa o caso. Abafa o caso. Mas mesmo assim, por exemplo, eu estava falando do curso de arbitragem. Muitas vezes, né, o pessoal acha que a gente vai falar só a parte de regras. Não, a gente entra em regras, a gente entra em parte de história, geografia, parte de matemática, parte de biologia, parte de tudo. Porque você não é um ser totalmente dissociado. E mesmo uma coisa muito específica, ela vai ter relações com outros assuntos. E você precisa estar tendo essa ciência, porque hoje você está começando aqui, mas amanhã você não sabe aonde você está. Eu sou exemplo, exatamente a história disso. Né? Quando eu comecei, eu queria ser árbitro, primeiro ser oficial de mesa, só para eu estar no basquete. Né? E depois a vida foi me dando possibilidades ali de chegar num ponto que, poxa vida, o universo é muito maior
né? Esse ecossistema ele é muito maior do que eu imagino, né? Do que eu aprendi. Então você faz assim, puf. Olha, eu até falando nisso, assim, desse tempo que você já tá como árbitra, e você já viu muita evolução, assim? Já mudou muita coisa? Chegou muita coisa nova? Muito. Alguma coisa assim que você falou, isso aqui foi... O basquete, as regras, né? Nós temos lá, quando o Naismith fez lá, né, 1891 lá atrás, né? Eram só 13. O livro de regras, as regras foram aumentando. Né? Então, 13 regras? Eram só 13 naquela época. Nossa. E hoje aumentou. E antigamente a gente só tinha um livro de regras. Não, hoje você tem um livro de regras, você tem um livro de interpretação, você tem um livro de mecânica, você tem um livro do oficial, do manual do oficial de mesa, você tem o livro de preparação física, você tem materiais de aspectos psicológicos. Hoje tem um aplicativo, a FIBA tem um aplicativo, né, e Library, que você tem todos os materiais, tem várias webinários que você pode estar assistindo. Então, daquele oficial que formou-se lá atrás, por de hoje, mesmo eu que cheguei e peguei algumas coisas, a evolução muito grande, tem muita coisa, né? E que você tem que se adequar, você tem que buscar. E antigamente, muitos brincavam conosco, né? Era de 4 em 4 anos as mudanças de regras. Então, nós tínhamos que rezar para que um oficial do nosso país pudesse ir a essa competição internacional, receber a informação e chegar aqui e disseminar. Alguns falam que alguns que recebiam o livrinho, chegavam com o livrinho ficava em casa. Não falava nada. E aí, né, mas essas são as histórias que a gente tem. Hoje não, né? E aí eu trago ali, que nem foi uma das coisas que eu aprendi na casa onde minha mãe trabalhou. O patrão dela era o Dr. Oscar Leite Alves, que foi um dos descobridores da taquigrafia. Né? E aí ele sempre falava assim, desde pequena tem isso, e no livro dele também tem. As coisas, muitas vezes elas estão aí, né? Para você aprender, para você descobrir, você tem que saber onde e como ir buscar. É mais ou menos assim, tem a frase correta, mas né, foi uma das coisas que eu fui aprendendo. Então, muitas coisas, elas vão chegar às nossas mãos? Nem sempre. Mas se eu quero ir, eu tenho que ter a gana e a sede de ir buscar conhecimento, aprimoramento, alguém que foi melhor do que eu, porque pode, de repente, queira trocar comigo. Tá? Então, eu vejo que hoje, muitos oficiais, para eles se desenvolverem, tem aí Papai Google, né? Mamãe Net, YouTube, tá tudo aí, você tem. E hoje a gente tem muita coisa. Tá? Até jogadas. Antigamente, a gente, para assistir um jogo gravado, era, quando eu comecei, era DVD. E eu tenho ali ainda guardado. Aí depois, passava na televisão, minha mãe ficava gravando em fita cassete, né? DVD ali, ficava gravando para eu poder ver, né? Hoje não, hoje sobe-se no, né, nos vídeos e tal, e você tá ali, baixa e estuda, né? Que é o que a gente tem aí hoje também, de você fazer um scout do jogo. Então, tem os técnicos que fazem, os atletas que fazem, mas você dentro da arbitragem também faz um scout do jogo, analisar, amanhã eu vou apitar um jogo, e já tem algum jogo dessa equipe, como dirige o técnico, quem são os jogadores chaves, o que é isso, o que é aquilo. Então, você tem muita coisa que a tecnologia fez ali um boom, né? Mudou muito do que era alguns anos atrás, posso dizer, eu que tenho seus 30 e poucos anos, de quando eu comecei para hoje, nossa, muito. E nesses últimos anos, então, mais rápido vem a evolução. E a gente tem visto assim, que tem muitos aplicativos hoje, né, que ajudam na performance de um atleta também. Você acabou de falar agora que tem também, né, para treinamento de árbitro e tudo mais. E isso serve até para, por exemplo, uma análise de uma jogada que a gente pode fazer hoje. Hoje, vamos imaginar assim, se eu vou enfrentar um time. Eu não, né? Que eu não jogo. Você é o técnico que vai dirigir. Eu sou um técnico, né? É que hoje a gente pode saber, por exemplo, pegar talvez os últimos 20 ou um ano passado de um time, saber, por exemplo, se ele foi mais com a bola para a esquerda do que para a direita, para poder já me preparar para o jogo e ter essa informação ali, né? Exatamente. E é mais ou menos isso que, pelo que você falou, então, que dá para a gente saber. Exatamente, né? É o estudo técnico e detalhado do jogo. Hoje nós temos nas comissões técnicas, tem uma função que é o scoutista. Exatamente. Ele trabalha com isso, filmar o jogo,
pegar, analisar com dados, né, qual foi a parte de melhor performance e qual foi a parte de pior performance coletiva e individual da equipe, tanto da outra quanto da sua equipe, para que você possa, se for da sua equipe, potencializar no seu próximo treinamento, né, e levar informação para os jogadores do que ele tem que melhorar ali a performance, porque cada jogo é um jogo. Com certeza. Né? Ou da outra equipe, quais foram os pontos mais positivos ou os pontos mais negativos. Principalmente quando você tem ali, quando você chega nos playoffs, né, que você faz 2, 3, 4 partidas com a mesma equipe. Cada jogo é um jogo, mas essas análises mais apuradas podem te trazer resultados benéficos num detalhe, porque o basquete é um detalhe, né? Então, uma posição ali de marcação, uma posição de mão, de milésimo de segundo, de você ter uma jogada, de repente, um pedido de tempo que você possa, o técnico consegue mudar. Então, isso tudo hoje a gente tem com o advento da tecnologia. E há equipamentos, né, que fazem essa gravação. Né? Tem alguns que vão até mais adiante, eu acho que não só no basquete, mas em outras modalidades, que pega como se fosse da movimentação do atleta, né, através de imagens, né, e que ali vão cruzando com outros e pode fazer ali, digamos assim, o céu não é o limite. Não é o limite, então dá para fazer. O céu não é o limite. E eu acho que ainda nós vamos ter muitas outras ações da tecnologia. E você acha que essas tecnologias novas aí, que cada mês, vamos dizer, surge uma nova, né? Uma ideia nova pelo menos. Você acha que isso hoje atrapalha ou é algo que é válido? Mas eu quero te perguntar no sentido assim, antigamente você acha que era mais, hoje talvez assim, muito mais tecnológico o jogo, e talvez antigamente era muito mais ali realmente a performance da pessoa, nesse sentido, sabe? Sabe que, olha, antigamente era mais legal, por exemplo, ou não, hoje é mais legal, mas a gente tem tudo isso que analisar. A gente tem muita diferença, né? A gente fala muitas vezes que era o basquete romântico, né? Que era a modalidade romântica. Porque muitos atletas, hoje a gente tem ainda conosco o Vlamir Marques, ele foi meu professor, né? E ele fala que ele trabalhava, ele tinha que trabalhar, ele tinha que estudar, ele tinha que treinar, e ele jogava pelo coração, por tudo. Então, eles praticavam, tinha ali os conhecimentos do técnico que iam dando, e ele jogava muitas vezes mais pelo coração. Né? Então as coisas iam aperfeiçoando de treinamento, sim, do coração. Hoje tem alguns atletas que têm essa parte, não vou dizer que não, né? Mas essa parte de tecnologia veio para trazer mais informações. Só que tudo que você tem a mais, você tem que saber como utilizar. Como lidar com não isso. adianta só você ter a informação. Você tem que senão saber. Informação por informação não faz nada, né? Exatamente. Então, se você vai ter a informação, como você vai usar para você e para a equipe, se for um jogo coletivo. Se for individual, como que você vai poder performar melhor do que aquele outro que você vai estar ali na frente, junto, logicamente, com todo o seu staff fazendo essa análise, né? Porque dados por dados, se você não sabe introjetar isso no seu dia a dia, e nem para que interpretar, e nem para que vai servir, ele não vai ter utilidade nenhuma, né? Eu vejo, por exemplo, hoje, que nem no futebol entrou o VAR, né? Que todo mundo conhece. Eu ia até te perguntar do VAR. No basquete nós temos o IRS, que é o Sistema de Instant Replay, né? E hoje a gente tem duas possibilidades. Uma que o técnico pode pedir, né? E aí nós temos um gesto, né? E são algumas situações, e o árbitro pode rever, então é um outro gesto. Ela serve pra gente? Serve. Mas eu não posso utilizar todas as horas? Não vou utilizar todas as horas. Eu tenho que saber exatamente aquilo que vai ser crucial para eu usar. Então eu tenho que saber a regra do quando eu posso usar, o tempo que eu posso usar e para que e como eu vou usar. Porque senão simplesmente eu vou lá ver, não sei o que tem que ver, para que eu vou ver. Para que eu vou ver, né? E senão fica o jogo, né? Imagina, toda hora o árbitro está lá pedindo, parando, né? Aí não adianta. Então, eu acho que toda a parte de tecnologia, ela vem para melhorar, sim. Mas eu tenho que saber
onde, como, quando e por que eu vou utilizar. Como tudo na vida Como da tudo, gente, né? com certeza. Né? Aí eu vou entrar um pouquinho agora, falando ainda em tecnologia e aplicativo, vou falar uma coisa um pouco mais polêmica. Põe uma música polêmica aí agora, não, brincadeira. A gente não tem essa música. Brincadeira. Vamos criar essa música. Vamos criar. Não, assim, uma coisa um pouco que a gente tá vendo hoje muito aparecendo aqueles aposta, né? Bet de tudo hoje em dia, né? Sim. Assim, e a gente tem percebido que isso tem afetado um pouco aí os esportes. A gente teve até um caso recente que, se eu não me engano, foi na NBA, até alguns árbitros que estavam envolvidos com isso, né? Como que tá, assim, como que essa indústria da aposta tenta influenciar isso hoje, assim, eles vão em cima, querem forçar um resultado de jogo? Você teve alguma experiência já de alguém, algum colega, alguma coisa? Tudo a gente tem o lado bom e o lado que não é tão bom, né? Podemos dizer assim. E a gente sempre tem que ter a pauta. Tudo que é novo suscita um monte de possibilidades, né? Hoje, tanto que era uma coisa mais aberta, hoje o governo já pôs umas leis regulamentando já. Regulamentando. Né? Por exemplo, antigamente você tinha, que nem a gente tem as apostas, né? Que sempre é Mega Sena, isso sempre pôde, né? São jogos, né? E que falavam que tinha lá as questões todas. Nas casas de apostas, primeiro era só no hipismo, né? Ali nas corridas de cavalo que você tinha muito disso, né? E hoje a gente viu que tem um universo muito grande, né? E o que você tem que saber é qual é a sua índole, quais são os seus valores. Porque tentar vir e falar, eu acho que vão vir, né? Mas vai saber você ou não de dizer não. Nós tivemos, infelizmente, o caso que ficou, até um jogador da seleção brasileira ficou sem poder ser escalado até resolver, aí foi comprovado que ele não tinha nada e poder voltar. Tá? Então é um universo muito novo, né? Digamos assim. E eu acho que ali vão realmente tomar cuidado, as pessoas têm que tomar cuidado para que vão vir aliciar ou trazer alguma coisa para que isso não ocorra. Porque é muito dinheiro envolvido também, né? Você vai ter dinheiro envolvido. E onde tem dinheiro envolvido, muitas vezes você não vai querer perder. Você acha que pode ter esse aliciamento, por exemplo, talvez alguém está começando ali, algum time de base, alguma coisa que pode ser que seja mais fácil, talvez tentar influenciar um jogador ou um árbitro, que seja, para que, olha, consegue mudar esse resultado aqui. Eu acredito assim, num jogo maior talvez seja um pouco mais complicado, mas para um jogo menor ali, ter alguma coisa que vai... Tem muitas histórias, né? Que nem até estava falando da NBA, é um filme também, teve um filme, já foi falado muito isso. Aqui no futebol a gente teve vários exemplos, né? Não eram nem casa de aposta, né? Aqueles casos de mala preta, digamos assim, que você tinha, né? E eu acho sempre eu acho que assim, algumas pessoas, infelizmente, vão querer levar alguma vantagem por algumas coisas, né? Mas o que eu sempre tenho, que a gente sempre tem que acreditar é no ser humano. O ser humano é o que vai dar ali o seu ponto, se sim ou se não. Então ele vai para o bem ou ele não vai para esse outro caminho, né? Eu espero que cada vez não deixem de existir as apostas, que podem vir, que elas também ajudam. Hoje a gente tem várias que são patrocinadores de equipes, de competições. Eu acho que essas são coisas válidas, mas que saibam distinguir uma coisa de outra, né? E que sempre venha os valores, venham os respeitos, para que você possa exercer sua profissão, suas ações ali, né? E se você for por um outro lado que não é tão bom e for descoberto, que pague por isso. Que pague. Porque a gente acaba voltando no que a gente falou no começo, né? Os valores das pessoas, né? São A crença dela, né? Não tem, eu acho que por mais que a gente tenha a questão da tecnologia, sempre vai vir à frente o ser humano. Sem dúvida. A tecnologia existe pelo ser humano, Pelo ser humano. O próprio ser humano vai fazer ela ir para diante ou para trás, né? E tudo. Mas que possa cada vez mais trazer para benefício, não para malefício, não para você ganhar vantagens. Com certeza. Né? E sim para que você possa ter ali, se você quer apostar, aposte, que você ganhe bem, que se você perdeu, né? Infelizmente, mas que também não seja
porque muitas vezes a gente tem essas questões de jogo de vícios, né? Então que te leva a muitas coisas para frente. Aí já você sai de uma coisa saudável. perder, que você sai de uma coisa saudável. Então acho que estão vários aspectos, né, que tem que se tomar cuidado, que tem que ser pautados. E hoje a gente está vendo que já o governo também já começou a ver e começou a pôr algumas outras regras mais estritas. E aí, aproveitando um pouco dessa questão de aplicativos, não falando mais já saímos da parte polêmica, já. Assim, a gente... De vez em quando tem que ter também, né? É bom ter, né? Legal, né? A gente tem assim, hoje a gente falou um pouco disso até, né? A tecnologia está muito, né? Os aplicativos muito com as pessoas mais jovens, né? E assim, como que tá hoje assim a idade no geral, assim, do pessoal dos árbitros, assim, tá tendo pessoas novas? Você falou que tem muitas vagas, né? Sim. É uma área que tá assim, olha, você precisa de pessoas assim urgente, ou é uma área que a gente tem que ter profissionais sendo gerados toda hora? Tem, eu acho que, por exemplo, esse conhecimento da tecnologia, se apropriar da tecnologia para exercer a arbitragem, a gente precisa cada vez mais. Porque, por exemplo, que nem tem um aplicativo que é onde eu posso buscar as informações. Mas hoje a gente tem a súmula eletrônica, que antigamente não tinha. Então hoje muitas instituições a gente tem a súmula eletrônica, que você precisa saber como vai inserir os dados para gerar o documento, que é o documento do jogo. Você tem a estatística, que são inserções de vários dados. Então como você vai fazer a inserção desses dados para depois ser analisado, para trazer ali o benefício também para o jogo melhorar, né? Só que a gente vê que os mais novos têm uma facilidade maior, né? Os mais antigos, eles têm que se adequar, porque não é uma das coisas que a gente aprendeu, já entrou aprendendo. Já entrou, já estava comum. Então, por exemplo, eu quando fiz o curso, eu não tive súmula eletrônica. Aí hoje não, hoje a gente já entra, quem entra já o instrutor vai dar as partes oficiais de mesa, ele já vai falar para você, ó, tem a súmula eletrônica, e só que tem a súmula eletrônica, é uma só? Não, não é uma só. A gente tem para a federação, é uma súmula eletrônica. Para a CBB, é uma outro tipo de súmula eletrônica. Para a Liga Nacional, é uma outra súmula eletrônica. Para a FIBA, é uma outra, porque são plataformas diferentes que você tem que ter o conhecimento para fazer como se dá essa inserção de dados. Assim também na estatística. E você acha que isso pode ser tudo automatizado no futuro ou não? Toda essa parte assim que a gente faz de inserir dado, análise dos dados, se é algo que vai ser, olha, isso vai ser automatizado, vai ser uma câmera que vai filmar, vai captar tudo, a gente vai ter esse resultado no final do jogo. Nossa senhora! Se for isso, ia ser excelente, né? Eu não sei assim, porque tiraria um pouco o oficial de trabalho, né? Mas eu acho que o árbitro sempre vai ter, os oficiais na mesa também vão ter, estatístico também. Mas eu acho que pode ser para colaborar com a... Sempre colaborar. Sim, colaborar para você ter mais inserções de dados, né? Então, por exemplo, principalmente para a estatística, que a gente já tem vários relatórios que possam, de repente, ter ali a câmera pegando outros dados para acrescentar informações que, de repente, o olho ali durante o jogo não pegou. Então, de repente, você ter a imagem da estatística transferida ali, o jogo transferido em estatística da imagem. Mas aí alguém tem que validar se aquilo está correto ou não. E alguém vai ter que validar, exatamente, e vai ter alguém provavelmente manuseando essa máquina, né, para poder estar validando e também fazendo o compartilhamento com quem tem que receber ali, ou através de uma nuvem, ou através de alguma outra plataforma. Quem sabe nós não estamos aqui trazendo um novo universo, hein? Eu tô com esse pensamento mesmo. Mas, por exemplo, Fátima, no VAR ou no IRS, né? Isso. Como você falou, ele não fala, ou até no tênis também tem algo parecido, né? Ele não fala, que nem no tênis ele fala, foi fora, né? Se ele mostra out ou in out. No VAR e no IRS não tem isso. Não. É o juiz que vai... É o árbitro que vai. É o árbitro que vai determinar. No VAR, parece-me que ainda as pessoas que estão acima transferem alguma informação para o árbitro, né? Tem o auricular ali que transfere a informação para que ele possa ir no VAR, para que estamos checando alguma coisa. No basquete a gente não tem isso. É o árbitro ou o técnico que faz a solicitação. Aí ele vai ver a imagem, simplesmente ele tem um fone
com o caminhão que está fazendo a transmissão, para que possa falar, olha, eu quero ver essa imagem desse ângulo, porque tem as câmeras que pegam, né? Eu quero ver desse ângulo. Não consegui, por exemplo, para saber se foram 2 ou 3 pontos. Então, às vezes, o pé, se está na linha ou se não está na linha. Detalhes assim. Então, detalhes, exatamente. Às vezes, você pegar a câmera de fundo, né? Ela de costas, ela não vai pegar. Mas a câmera que está ali atrás da tabela, ela vai pegar claramente. Ou a câmera reversa também vai pegar. Então, o árbitro tem que saber qual câmera ele vai pedir para que ele possa ter uma visão melhor para fazer chamada da decisão dele, né? Ou se foi uma falta, ele de repente deu como uma falta pessoal. Ele vai ver alguns gestos para poder subir, fazer um upgrade dessa falta para uma antidesportiva ou uma desqualificante, ou se de repente ele marcou uma desqualificante, fazer downgrade para uma falta mais simples. Nossa, entendi. Mas você tem que ter o conhecimento da regra, né? E também da parte tecnológica, porque tem às vezes que você vai ter com mais câmeras, tem outras que você tem menos câmeras. Por que eu perguntei isso? Assim, então tem uma notícia que eu vou mostrar para você já ali, que é um conceito que assim, para a gente entender melhor esse estudo, assim, vamos imaginar um carro autônomo hoje, né? Tem alguns ali que já estão, né, mais nos Estados Unidos, então ele pega muitas câmeras ali, tem muitos sensores para saber a posição exata e real ali de como que a gente vai, onde eu vou andar o carro, né? Para onde eu vou e tal. Tem até um mesmo conceito aplicado, tem uma loja da Amazon, que ela só tem lá nos Estados Unidos também, acho que é a Amazon Go, que você só pega o produto, ele já sabe que é você, identifica você pode sair da loja e já vai debitar no seu cartão de crédito. Então, chegamos num nível desse já real, isso já existe já lá fora. Então, assim, será que assim, usando tecnologias como essa, e a minha intenção aqui não é tirar os árbitros, hein, pelo amor de Deus, é entender o futuro. Sim. Você acredita que talvez se a gente tivesse sensores como esse espalhados pelo campo, a gente pode ter uma arbitragem, vamos dizer assim, totalmente... Por exemplo, a gente ensina uma realidade virtual, uma inteligência artificial ali, como processar esse texto, ele vai conhecer todas as normas, regras, e ele fazer o 100%? 100%. Quer ver? Ô, Felipe, põe aí a notícia aqui. Essa é a notícia do ano passado. Que, inteligência artificial pode substituir os árbitros de futebol, no caso, em 30 anos, prevê especialista. Eu acredito que talvez seja até em menos tempo. Claro que eu não sou da área, né? Não sei. Então, para quem está vendo aí, ouvindo no Spotify, é uma notícia do Metro que a gente colocou aqui, falando sobre a IA poder substituir os árbitros em 30 anos. Mas assim, você acredita que isso pode ser uma realidade ou é mais ficção ainda? Porque hoje a gente vê um avanço muito grande da IA, né? Sim, eu acho que como nós dissemos, né? O céu não é o limite. Né? Eu acho que pode chegar a ter alguns testes que possam vir e fazer. Mas eu acho que se fizer totalmente virtual, inteligência, sem o papel do árbitro ali, né, propriamente dito, eu acho que você vai perder muitas questões da especificidade das modalidades, né? Além do que a gente também perde campo de trabalho para muita gente. Com certeza, né? Porque aqui a gente está falando que nem ali era futebol, tem o basquete, mas todas as modalidades, a gente tem que pensar que todas as modalidades esportivas necessitam de um árbitro, né? Surf, você tem os que ficam lá, surf, o skate também tem, que vão analisar, a ginástica artística, a ginástica olímpica também tem, né? Então você tem o olhar ali. Eu acho que, como eu disse, a inteligência artificial, a tecnologia, ela vem para auxiliar você melhorar a sua análise e diminuir os seus erros, né? Mas que vai caber ali você saber como fazer. 30 anos, eu acho que, né, a gente pode até pensar aí como se fosse naquela... porque muitas coisas que a gente não imaginava que eram Jetsons lá atrás, né? Já algumas coisas estão aí. Eu não posso falar que não, a gente nunca pode falar que não, né? Mas que vai ter que ser um trabalho muito intenso, isso vai ter que ser. Até porque e de muitas câmeras para poder decidir. E acho que muito mais no basquete, que você tem milésimo de segundo para dar a interpretação. Então, não sei como seria essa devolutiva ali no momento
para o atleta, para ele estar vendo como da onde que ia sair o apito, né? Acho que tem até, não sei, na corrida você tem até um negocinho que põe na chuteira, né? Um aparelhinho né? Não, no tênis, né? No tênis. No futebol, no basquete tem alguma coisa assim também ou não? Não, no pé não. Eles têm, às vezes, um sensor que eles põem como se fosse um polar, né? Uhum. Que os preparadores físicos colocam para poder ver a intensidade que esse atleta tá, e muitas vezes isso, quando ele chega num pico muito grande, ele fica ali no monitor, pode auxiliar o técnico, ó, precisa substituir, que está chegando num pico muito, dá uma descansada, daqui a pouco volta, para que a performance, você consiga tirar mais da performance do atleta. Logicamente, né, muito atleta não gosta, quem gosta de jogar quer ficar o tempo todo, né? No futebol você tem limite de substituições, no vôlei você tem limite de substituições, mas no basquete você não tem limite de substituições. Então muitos atletas querem ficar o tempo todo, só que hoje, com o dinamismo do jogo, muitas vezes não há aquele atleta que vai ficar os 40 minutos dentro do jogo, né? Uhum. Que precisa aí voltar por causa da intensidade. Então essa análise também com esses aplicativos, né, com esses materiais, já tem. E alguns dos árbitros também trabalham com isso para a gente poder ter. Que legal. A parte dos árbitros também tem, que é o polar, que você tem ali para fazer a análise durante seus treinamentos, as preparações para as competições, isso internacionalmente, né? E durante o jogo, hoje nós temos não só a estatística do jogo que sai, nós temos junto à FIBA, tem um aplicativo, né, um material que o Eric, que você traz ali a análise do árbitro. Então, quando ele apita, tem uma pessoa, né, que vai estar ali junto com o instrutor, apontando, marcando, e depois isso também o árbitro recebe, ó, você teve isso, você teve aquilo, tal, como que foi sua performance, aí põe o jogo, aí você vai ver. Então, também para aprimorar o seu dia a dia. Isso na FIBA, aqui e nacionalmente ainda nós não temos. Poxa, então tem muitos recursos aí tecnológicos hoje em dia que a gente nem imagina, né? A gente só assiste lá e acabou, mas você né? não imagina o quanto que tem você pode ter. E aí você tem não só para as equipes, né? Para a equipe A, eu falo que são 3 equipes, né? Você tem a equipe A, a equipe B, que cada uma das equipes tem ali dentro da sua comissão técnica os recursos que vão cada vez se aprimorando mais, mas nós da equipe C, né, também temos recursos trazidos ali para os oficiais de quadra que podem estar analisando. E durante a Olimpíada aqui de 2016, no Rio de Janeiro, nós tínhamos um equipamento, né, que os oficiais de mesa e os estatísticos trabalhavam, e que depois do jogo, nesses Jogos Olímpicos, eu estava como coordenadora dos oficiais técnicos nacionais, né? Eu recebia um relatório de saber qual a precisão da inserção desses dados e de melhor reação entre ver e reacionar, de marcação de tempo, de parar cronômetro e tal, de inserir dados corretamente dentro do que tinha, para poder passar para esses oficiais ou fazer a escala desses oficiais. Então são dados em tudo quanto é lado ali. Todo quanto é lado, exatamente. Você, digamos assim, você vive num mundo de dados, né? Só dados ali, né? E quanto mais dados você tem, você sabe como tirar proveito disso, né? Você vai ter uma performance melhor, que é o que a gente busca, né? É ter performance com excelência cada vez melhor, independente do jogo que você vai fazer. Né? Porque se a gente for para um futuro assim, muito, olha, robô que faz isso, robô que faz aquilo, você não vai precisar mais ter jogador, você vai ter que ter engenheiro, né? Você vai ter que fazer o negócio funcionar, né? Que não vai ter que ter a regra só ali, saber como que tem que fazer e não tem. E tem uma notícia, nós não temos aí, mas ela é bem assim que já tem alguns anos já que falam que eles querem chegar aqui em 2050, o campeão de futebol vai perder uma partida contra um time feito por robôs. Já ouviu essa notícia já? Tem essa parte toda. Né? Eu também já ouvi que essa década de 2050, 2060, né? Quando a gente chegar a isso, muitas dessas coisas da tecnologia vão estar acontecendo, e muitas vezes na parte do esporte. Saiu, já acho que na China tem um robô.
Inclusive, ele faz os arremessos fez 99% de precisão, né? Eu lembro do vídeo. E ainda de 3 pontos, né? Que é uma distância maior. Não é a distância da NBA, da FIBA é um pouco menor, mas que ele teve ali uma porcentagem muito grande de acertos, né? Só que como você vai... Isso, o robô sozinho ali, parado, fazendo os arremessos, né? Isso você colocando... daquele pote 5 robôs ali jogando, não ia dar, a quadra ia ficar muito pequena do basquete, né? Mas a gente nunca pode falar que dessa água não beberemos, é verdade, né? É verdade, porque... Se estaremos aqui para vermos isso, não sei, mas há possibilidade disso. Inclusive, acho que, falando em tecnologia, acho que ano passado teve, acho que uma corrida de carro, né? De carros todos controlados por IA também, 100 pessoas, e aí a gente perguntou assim, mas quem que foi o responsável pela vitória, né? Foi uns engenheiros ou foi quem preparou o carro? Que aí acaba sendo detalhe, né? Sim. E a gente vê, né, que assim, o esporte, isso é uma visão minha, a gente tem muito aqui, no geral, a gente tem muito daquela figura que inspira a gente, né? Poxa, que nem o Ayrton Senna, ele é um ídolo brasileiro, sim, né? Então, tem o Cristiano Ronaldo, pra mim, é um dos... Eu não conheço futebol, mas pra mim ele é uma pessoa que motiva você, né? Você vê ali o quanto ele é concentrado, o quanto ele treina, né? Então, sim, e se a gente não tem essa imagem de uma pessoa que te inspira, então acaba às vezes não fazendo tanto sentido assim eu me dedicar pro... Porque quantas pessoas quiseram jogar porque viram, sei lá, o Neymar jogando, que viram eu tenho um pouco mais de idade, né? Tem da época do Zete, eu lembro, muitos amigos, nossa, eu gosto do Zete, era uma coisa que foram jogar bola, foi inspirado, né? Pelo Valdir Pérez, que era do São Paulo. Então você sempre tem uma geração antes que te inspira a poder fazer ou chegar ali, né? E aí passar, né? O mais legal é você, de repente, ser inspirado e você ir além. E aí você vai inspirar o outro para que ele possa ir um pouquinho mais além. E sempre ir além, né? E você não... Porque aquela velha história, né? O mestre sempre quer que o aluno vá além dele, né? E eu acho que essas questões, dessas inspirações, elas são incríveis, né? E eu acho que não tem como, né? É verdade. Não tem como você ter algum ideal, algum propósito na vida, querer chegar a algum ponto, sem se espelhar em outra pessoa. E eu acho que o máximo, o mais legal é quando você se inspirou em alguém e hoje ou futuramente você possa inspirar outras pessoas a fazerem algumas coisas que você fez e ir além do que você já fez. Porque se a gente tem assim, vamos imaginar, vai ser só performance robô fazendo isso, então vai perder isso, né? E aí talvez vai ter até uma divisão, vamos dizer assim, né? Vai ser o dos robôs e vai ser o dos humanos de novo, né? Aí acaba voltando. Exatamente. E as indústrias que vão ficar brigando para ter o robô mais eficiente, mais, tal, essas coisas, mas que não vão deixar de ter humanos ali fazendo todo. Eu acho que sempre vai ter o humano. Exatamente. Eu sempre vou acreditar que ainda vai ter o humano por trás de qualquer coisa que forem criadas. A mente humana junto com o conhecimento, né, da tecnologia, daquilo que for podendo desenvolver, ele vai poder ir indo mais adiante. Porque sempre mesmo que a gente tenha a possibilidade de criar o que for em qualquer área, né, usando a tecnologia, usando a inteligência artificial, aquilo que você, às vezes, até mesmo vou escrever um livro, você pegar e escrever ele, é uma coisa muito mais, dá até prazer para você, do que você só ficar ali falando ou pedindo, gera um texto aqui para mim, gera uma coisa ali, é diferente, isso faz isso bem para o ser humano, não é diferente de eu pegar, dar um comando ali, um prompt que vai gerar tudo aquilo para mim e pronto, acabou, né? É legal você sentir que você fez alguma coisa, né? Que você realizou, que você... eu escrevi isso, né? E você você prova disso, exatamente, né? Porque se fosse só tudo no automático, né? Vamos dizer assim, quem joga videogame, né? Qual graça que ia ter você pegar o carro mais rápido logo de cara, né? O legal é você ir evoluindo, você, poxa, conquistei isso, consegui avançar, né? Você vê o quanto você conseguiu evoluir, né? Isso que vai fazer até você falando desses jogos, né? A gente tem várias gerações de jogos, né? E outro dia também, você vai vendo, né? Algumas mensagens chegam a você, um menino novo, né? Da geração que pegou um jogo antigo, que o pai gostava de jogar, né?
e que esse jogo nunca tinha sido zerado, ou seja, chegado ao máximo que você podia chegar do jogo. E o menino foi ali pegando, até que ele chegou e zerou esse jogo, né? Então você fala, mesmo tendo gerações novas, eles vão buscar algumas coisas antigas, porque o pai ou avô, alguém vai ter passado para ele, e mesmo dentro daquilo que não foi acontecer ainda, ele vai tentar desenvolver algo para poder. E ele foi ali através de um menino novo, só que gosta de jogo. Então ele adaptou o que ele tem, o conhecimento dele, para poder desenvolver e zerar um jogo antigo, né? Então eu acredito que muito disso a gente vai ter para todas, né? Da parte de tecnologia, para a parte das modalidades esportivas, para o aprendizado hoje nas escolas, que a gente vê também o quanto a tecnologia está inserida ali, que você traz numa sala de aula, no seu quadro, que antigamente era só a lousa, você traz ali, você pode estar trazendo mais informações, você levando esse aluno para lugares mais distantes, também, né? Fazendo intercâmbios com outros países, que isso possibilita, e o quanto isso traz mais cultura, quanto isso cresce, né? Porque a pessoa, quando ela tem a visão do tudo que ela pode fazer, né? Aí ela amplia a visão dela, né? Sim, exatamente. E ela se sente mais ali, poxa, existem outras coisas. E ela vai vendo aonde para que lado que ela vai se inserindo e que ela vai gostando um pouquinho mais. Apesar de a gente ter algumas vezes, que nem a gente fala, tem uma geração né? Nem gosta de estudar, nem gosta de trabalhar, nem gosta de fazer isso, nem gosta de fazer aquilo, né? Mas mesmo assim, eu acho que um dia eles ainda vão acordar para a real e que vão ter que fazer alguma coisa. E talvez o esporte é uma inspiração para isso, né? Sim, pode. Hoje a gente vê muita inspiração, por exemplo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, às vezes vamos pegar o caso aí de um jogador famoso, né? Por exemplo, do Neymar. Ele é muito bom no futebol, ele inspira pessoas nisso, mas em outras áreas da vida a gente sabe que ele não é tão bom assim, né? Não estou julgando, mas são os fatos que a gente sabe, né? As imagens mostram. O que a imagem mostra. Então, não estou falando nem bem nem mal dele. A gente sabe que ele é um excelente profissional. Então, às vezes, a pessoa se inspira tanto nisso nele, mas falta, às vezes, uma imagem que, poxa, a gente viu o Ayrton Senna, a gente não sabe de outras coisas, mas o que a gente sabia, poxa, era uma pessoa que até hoje inspira muitas pessoas, né? Mas a gente tenta, assim, talvez falta isso, né? A gente ter essa pessoa assim, olha, igual você, né? Que você motiva as pessoas aí. Vocês também, com essa parte toda que vocês estão trazendo. Mas assim, isso é uma coisa que eu acho que se a gente tiver... Porque assim, hoje, a pessoa tá no TikTok, ela vê qualquer coisa, ela fica assim qualquer coisa, então acaba não focando, dopamina lá em cima, né? Não tem foco. Então, talvez se a gente conseguir trazer... essa cultura, colocar essa cultura de que, olha, vamos se empenhar para ser melhor, vamos se inspirar numa pessoa que é legal, vamos se dedicar para crescer, que muitas dessas pessoas que são os nem aí, elas nem veem uma perspectiva de futuro. Claro que tem um lado social disso, né? Também, que a gente não pode esquecer. Não pode deixar isso de lado, não é só falar isso também, mas é isso que tá, a gente tem que provar, mostrar para essas pessoas que elas podem sair de lá, que elas podem sair e chegar no lugar que elas querem chegar, exatamente. Um lugar bom, de qualidade, que ela vai ter ali. E isso vai ser um diferencial. Né? Por exemplo, vou trazer aqui, eu tive a grata satisfação trazer uma realidade que a gente sabe que muitas vezes mais distantes, que muitas vezes eles não têm acesso, né, a algumas coisas. Então eu já fui a alguns projetos sociais que a gente vai, que é onde eu criei aquele paz, e outros que me deram a possibilidade de você ir para as periferias e mostrar para as pessoas. E ali você vai buscar e vai mostrar, e a gente vai trazer um recurso muito bom. Tem muitas pessoas que são muito boas, exatamente. Só estão escondidas. E às vezes elas estão escondidas e elas não sabem que elas podem. Então, como chega ali, as coisas vão. Nós temos vários projetos hoje que possibilitaram isso, né? Então, são escritores, são jornalistas, são esportistas, são parte de informática, são professores, tem vários profissionais, médicos até que vêm, que a gente tem. Foi o quê? Foi alguém que foi ali, pum. Abriu o olho, né? Mostrou que tem possibilidade. Tirou uma venda,
né? Você tirou uma venda, de repente tem um palitinho aqui, você... Nossa, é difícil? Muitas vezes pode parecer difícil. Vai ser difícil, sim. Muitas vezes não, a gente vai ter que fazer uma trajetória com alguns obstáculos a mais. Mas aos poucos a gente vai vendo que pode passar esses obstáculos, que eles são possíveis passar e que ali vai depender muitas vezes do quanto você vai querer, o quanto você almeja e quanto isso está dentro de você para você poder chegar ali. E ela vê que alguém chegou, né? Exato. Quantas famílias ali não tinham, ninguém tinha chegado de repente a cursar uma universidade. E aí você vê um que chegou. Aí depois você muda toda a história dessa família para depois. Um que chegou a uma categoria mais adulta numa modalidade esportiva e teve sucesso. Muda toda uma geração. Foi um jornalista, muda as coisas. Então é aquele assim, a gente precisa de repente ter ali ou o primeiro, né, aquele que desbrava, vai apanhar mais, vai ter um pouco mais de dificuldade, vai. Mas se ele ou ela conseguir chegar, vai servir, não precisa nem ser grandes, né? Ali dentro da sua comunidade, ali dentro do seu dia a dia, do seu métier, da sua família, já vai servir de exemplo para que você fale, não, eu posso, eu quero ir ali um pouquinho mais para frente, né? É isso aí, com certeza, show. E agora, Fátima, que conselho você daria para uma pessoa que ela está querendo agora ou entrar na arbitragem, ou entrar no esporte, alguém que está assistindo a gente que possa se interessar, fala, olha, eu quero saber mais, um conselho para ela. Tá. Eu sempre acredito, ali a pessoa primeiro tem que saber o que ela tem de paixão. Paixão. O que ela tem de paixão, o que ela tem de amor, porque a partir desse ponto inicial, eu acho que vai ser para onde ela vai se dirigir. Aí encontrei isso e quero ter a coragem de seguir isso. Siga. Siga. Coragem. Minha mãe me ensinou, eu falo que minha mãe me ensinou 3 P's. Mesmo tendo pouco conhecimento de estudo, digamos assim, eu falo que ela tinha pouco estudo, mas tinha uma vivência muito grande e isso possibilitou trazer grandes valores e grandes mensagens. E eu sempre, é uma das coisas que eu carrego comigo, né? E ela me ensinou 3 e eu, através do meu dia a dia, aí fui trazendo mais um, que são os P's, né? Então ela sempre falava para eu ter paciência, porque as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, mas no tempo que elas têm que acontecer e que lá em cima ele trabalha para isso. Então, paciência. Persistência, ou seja, eu sei o caminho para onde eu quero ir. Muitas coisas vão me levar a trazer outros trajetos, mas que eu tenha a certeza de que é esse meu que eu quero ir. Não é que ele fica dando cabeçada, mas é a insistência, saber, né? Que a persistência. Persistência, né? Que você tenha a paixão. Muitas vezes falam que a paixão ela é efêmera, mas que a paixão muitas vezes ela pode se tornar o amor. E quando ela se torna o amor, ela vai sempre estar ali junto com você. E isso vira seu propósito, muitas vezes propósito. E que você tem que ter ali um planejamento, acreditar no processo, porque não é fácil, não é rápido, né? Tudo a gente leva tempo, que nem a teoria que a gente tem para que um grande piloto ele tem que ter pelo menos ali mínimo 10 mil horas voo. Mínimo. Então imagina um piloto ter mínimo de 10 mil horas voo, imagine você ser bom naquilo que você escolheu, o quanto que você vai ter de mínimo ali de tempo, de dedicação para isso. Então você saber onde você quer, ter coragem para ir, tenha paciência, tenha persistência, tenha paixão e acredite no processo, que ele pode acontecer com você. Uau, hein? Aí sim, esses 4 P's são... É o que eu carrego, por exemplo, comigo, né? Que minha mãe sempre me inspirou a isso. Logicamente, eu também sou sempre muito grata à família, né? Minha mãe trabalhou em algumas famílias e eu cresci tendo essa família. A que mais eu fiquei foi a família Leite Alves, da igreja Leite Alves, que ali eu aprendi muitas coisas com eles também e com as outras famílias, e que foram, através dessas outras visões, eu fui também aprendendo a estudar, a ali saber
o momento que eu tinha que falar, o momento de não falar, como me portar, como ir, aonde ir. Então acho que isso também, a gente fazer essa leitura do universo, dos ambientes, e às vezes você mudar dos ambientes também te ajuda a isso, né? Com certeza, né? Mudança de escolas, mudança de pessoas, ali do seu métier, elas também te abrem os olhos para você poder conhecer mundos novos. E como é bom conhecer mundos novos. Você já conheceu, já viajou o Brasil todo, né? Já conheceu o Brasil não, o mundo todo, né? Mas eu falo assim, não é nem só a parte geográfica, mas né? outras pessoas. Mas outras áreas, por exemplo, para mim hoje aqui está sendo uma descoberta, um aprendizado incrível, né? Porque essa questão do virtual, eu não cresci com essa geração, minhas irmãs de criação, elas me inseriram, e eu vejo o quanto tem muita coisa para aprender. Aqui a gente foi conversando, olha quantas coisas nós trouxemos e para onde ainda a gente pode ir com essas informações todas. Então, a gente está sempre aprendendo, né? E uma coisa que você falou que é muito bacana, que é isso do contágio social, né, que chama, né? Que é aquele ditado lá, né? Se você está com 5 pessoas, se você está com 4 pessoas, você vai ser a quinta, né? Então, se a gente trazer isso pro esporte, né? Vamos imaginar que você quer ser um atleta, quer ser um jogador. Se você andar com 4 jogadores ali, 4 pessoas que querem, que treinam, com certeza você vai ser a quinta pessoa. Igual se a pessoa lá vai lá, fica com uma, depois vai para outra, aí vai pro barzinho, vai pro amigo que não quer saber de nada. Então ela fica com foco disperso. Então quando ela escolher a rede social dela, rede social que não o WhatsApp, né, o Instagram, mas com quem eu convivo ali, né? Então, um atleta, o atleta ele faz o quê? Ele treina, ele se dedica, ele pensa só na vitória, ele pensa no jogo, ele pensa no que ele vai fazer. Então, se essa pessoa, se ela agir dessa forma, se dedicar para isso e estar nos ambientes certos, com as pessoas certas e tendo a informação certa, a grande probabilidade E sabendo que, por exemplo, para muitas coisas que a gente vai querer fazer, principalmente nesse aspecto ligado ao esporte, a gente vai ter que abrir mão de muitas outras coisas. E abrir mão do que é errado, né? Então, às vezes não é nem só o que é errado. Por exemplo, dentro da arbitragem, eu tive que me dedicar a muitos finais de semana, muitos feriados, muitas vezes a família estava tendo festas e eu não estava. Sim. Então, você acaba tendo que se deixar algumas coisas de lado para que você possa seguir em frente. Mas você saber que lá na frente você vai poder optar e fazer. E que isso você não está perdendo, né? Você está ganhando em busca do seu objetivo, né? Algumas coisas a gente deixa de lado naquele momento. Algumas vão poder acontecer, você poder resgatar, outras não. Mas que você tenha certeza do que onde você quer chegar e que para isso você ainda às vezes vai ter que abrir mão de algumas coisas. É o sacrifício, né? Você abre mão agora de um prazer, vamos dizer assim. Para investir hoje, para receber hoje vai colher lá, porque você lá crê que o que você vai fazer hoje vai ser tão recompensador que você vai ter lá na frente muito que nem mais. A gente tem, né? A gente sempre fala, você tem que plantar alguma coisa, você tem que ter alguma semente, você tem que plantar alguma coisa, você tem que regar, você tem que cuidar para que possa germinar, para que dê uma árvore frondosa, que dê frutos, para que depois dessa sequência possa dar consentimento ali e dar continuidade. E vai né? dando sempre frutos, e sempre tendo a bênção lá de cima, fundamental, as bênçãos lá de cima também, para que as coisas possam ter seu segmento aí, que você possa seguir em frente. E se não for, é porque realmente não era para ser ali alguma coisinha, não estava no momento de acontecer para você. E fica feliz. Eu digo que a gente tem que servir o outro, né? Se não foi seu, fique feliz por alguma outra pessoa que estava ali com você ter conseguido chegar, e porque ela também vai estar te representando ali. A gente sempre está representando muitas pessoas, muitas coisas. Sempre todo mundo vê e a gente sabe que a gente representa alguém, né? Alguém, ou alguma comunidade, alguma ação, alguma coisa. Então, a gente tem que estar... Eu obtive esses valores aí, eu acredito muito nisso. Maravilha. Bom, e como que as pessoas encontram você então, Fátima? Como elas podem ver de fazer o curso? Qual o seu Instagram? O curso ele sempre vai estar no site da Federação Paulista de Basquetebol, www.fpb.com.br. Geralmente sai, e também no Instagram e Facebook da Federação
que é também a mesma coisa, FPB, né? @FPB oficial, sempre vai ter. Né? O meu, eu tenho ali, tem as mídias sociais, também estou sempre à disposição. No Instagram é Fatiminha, aí vem os 3F, FFCIA, 21, que ali é onde eu estou ali no Instagram. É uma das coisas que eu estou aprendendo, mas a gente não é muito dessa geração. Tem o Facebook, que é o meu nome, né? Pode me encontrar através do meu nome, Fátima Aparecida da Silva. Ali estamos. E qualquer coisa estamos por aí, né? E tem o e-mail, que é o da empresa, ffcia.br@gmail.com. Maravilha. Gente, eu quero muito agradecer, Fátima, por você, Fatiminha, né? Pode chamar de Fatiminha agora. Sim, porque você devia ter falado antes. Não, essa é uma das coisas. Durante a carreira, né, a vida, a gente vai tendo alguns apelidos. Antigamente a gente brincava com isso. Muitas vezes as pessoas não gostam, né? Mas eu tive vários. E no basquete, né? Eu acho que também por esse grande tamanho, as pessoas me chamam de Fatiminha e eu abdicri pra mim. Você era cestinha do jogo quando jogava? Nada disso. Longe, muito longe. Eu acho que por isso que eu me tornei árbitra. Não, brincadeira. Fatiminha, foi um prazer ter você aqui. Tenho certeza que foi muitos insights para todo mundo aqui. Espero que tenha contribuído muito assim para você também, que possa ajudar as pessoas aí a encontrarem aí uma razão dela procurar um esporte, se inspirar talvez em alguém como você, quem sabe, e conhecer mais aí o seu trabalho e também ver como que a tecnologia é importante não só para a gente ficar no mundo fechadinho numa bolha, mas como que a tecnologia ela pode ser ampla para qualquer nível, né, de atividade, de coisa que a gente tem. Então, você que está assistindo aí a gente, não deixe de acompanhar aqui o nosso Visioncast, acompanhar os nossos convidados também. Você pode assistir a gente no YouTube aqui, os episódios saem todas as segundas-feiras. Nós temos também aqui no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Deezer. Você pode ir lá ouvir os nossos episódios. Não deixe de se inscrever no canal também, seguir o nosso Instagram. O meu Instagram é @t.capato e aqui é o @vrvisionrealidade. Tenho certeza que esses episódios vão ajudar você, a sua carreira e o seu negócio. Meu muito obrigado, valeu e até mais!